Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saúdo a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá, Pernambuco, desejando desde já que 2023 seja o ano de realização das coisas do Espírito, através de todos os gestos e possibilidades de amor ao próximo, manifestados na atenção fraternal às necessidades materiais, morais e espirituais de todos os viajores dessa maravilhosa experiência carnal. Refletiremos hoje sobre o tema Carnaval e Doutrina Espírita, buscando compreender tudo o que aconteceu na evolução na linha do tempo, desde o momento da Saturnália, na antiguidade, até o moderno trio elétrico, em tempos contemporâneos. Nós podemos considerar que o período do Carnaval é um período de extravagâncias espirituais. Mas essas extravagâncias não são recentes. Acredita-se que o Carnaval tenha a mesma idade do homem e tenha resistido à ação do tempo por meio da tradição oral. Evidentemente que no passado, na antiguidade, não havia meios de comunicação e tudo era transmitido oralmente, do pai para o filho, do filho para o neto e assim sucessivamente. Sabe-se que há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, 10 mil anos antes de Cristo, homens e mulheres ainda presos aos mitos politeístas e às superstições, entregavam-se a rituais coletivos orgíacos, pintando seus rostos e corpos, dançando, comendo e bebendo, em celebração do ressurgimento da primavera. É fato que as festas do passado sempre estiveram relacionadas às questões da natureza. Mas nós vamos encontrar também outras manifestações neste sentido, como, por exemplo, a festa da deusa Ísis no Egito, ou do deus Pan em Roma, ou de Baco Dionísio na Grécia, em que eram celebrações que normalmente aconteciam no chamado solstício de inverno, em que havia uma espécie de apelo da sociedade para que retornasse o sol, já que começava a estação invernosa, não apenas no sentido de minimizar o frio das criaturas, mas, sobretudo, de favorecer a lavoura, principalmente dos alimentos de primeira necessidade. Em 1939, o benfeitor Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, transmitiu uma mensagem refletindo sobre o carnaval daquela época, portanto há 84 anos, dizendo assim: é lamentável que na época atual, 1939 ele estava falando, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Olha que interessante essa reflexão do Emmanuel. Primeiro porque ele está falando num tempo bem recuado, 84 anos. E naquela época já havia um certo
escândalo na forma como o carnaval era vivido, era praticado, era exercitado. E as pessoas que participavam destas festas eram pessoas que se diziam civilizadas, quando na realidade o que se constatava na festa eram circunstâncias e situações incivilizatórias, que não tinham nada a ver com a civilização. E mais, naquela época já havia conhecimento, não apenas da doutrina espírita, mas de outras confissões religiosas, elevados conhecimentos que mostravam que o homem poderia caminhar numa outra direção. Na obra Nas Fronteiras da Loucura, há um capítulo intitulado Lições Proveitosas, em que Manuel Filomeno de Miranda vai descrever sua participação num grupo de socorristas, de espíritos socorristas, que estiveram atuando no Carnaval de 1982 na cidade do Rio de Janeiro. Esta falange socorrista era chefiada, organizada, supervisionada pelo espírito Bezerra de Menezes. E há um diálogo entre o Bezerra e o Filomeno que é narrado neste capítulo Lições Proveitosas. O Bezerra diz assim para Manuel Filomeno de Miranda: Miranda, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Então, a primeira lição que aparece nessa fala do Bezerra de Menezes é exatamente a capacidade que o espírita precisa ter de não censurar aqueles que gostam de participar. Mas aí o Bezerra de Menezes justifica, porque ele disse, de nossa parte, nenhuma censura. Ele disse ainda, grande expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão. Ou seja, uma grande parte de nós no mundo ainda está com o pé na fase instintiva. Não obstante todo o avanço tecnológico que nós temos experimentado, mas do ponto de vista moral, nós ainda estamos muito instintivos. Mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Por que nós ainda somos instintivos? Exatamente por isso, que nós ainda preferimos as sensações. E quando nós mergulharmos definitivamente na racionalidade, nós buscaremos as emoções superiores, as coisas que elevam o espírito. E disse ainda o Bezerra, natural que se permitam nestes dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. Olha que interessante. Então a criatura reprime as suas emoções durante 11 meses. Aliás, durante 361 dias, porque o carnaval são 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça. Embora em algumas cidades comece bem antes e termine depois. Mas a criatura reprime tudo aquilo que ela gostaria de colocar para fora. E quando chega na época do carnaval, então, abre a porteira. Evidentemente que este processo de liberação das energias reprimidas, ele cria uma aura, ele cria uma esfera de atração para espíritos que gostam também deste tipo de manifestação. E aí o Bezerra apresenta uma crítica extremamente inteligente, dizendo: é de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. É como se aqueles que seguem Jesus, que falam em Jesus, que comentam, dessem uma trégua, fizessem um stop, um pit stop,
e se dedicasse aí algumas horas, alguns dias somente ao carnaval, esquecendo todas as orientações do mestre. E o Bezerra justifica dizendo, preferindo agora, ou seja, quando faz a escolha pelo carnaval, Baco e seus assessores de orgia. Baco é o deus do vinho, celebrado em Roma, que na Grécia tinha o nome de Dionísio, e o deus do vinho, a festa em honra a Baco, gerou o que nós chamamos bacanais, eram festas completamente desregradas. Não havia nenhum tipo de pudor, ou de censura, ou de limite. Tudo, claro, pelo excesso da bebida alcoólica, que era o vinho, servido nessas festas. Então, o Bezerra está dizendo que essas pessoas que se apresentam como discípulos de Jesus no carnaval preferem Baco ao amigo afetuoso, a Jesus. Fazem uma troca, ainda que temporária, de 4 dias, 5 dias, para depois voltarem a ser novamente discípulos de Jesus. Interessante a crítica do Bezerra. Mas ele diz mais. Sem dúvida, porém, a festa é o vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinante. Aquilo que nós falamos há pouco da fase instintiva. E que um dia desaparecerão da terra. Então, uma grande alegria, uma grande notícia, uma grande esperança. Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Olha que interessante. Dia virá em que mais racionais, mais elevados espiritualmente, mais progredidos moralmente, nós todos, a sociedade de uma forma geral, vai substituir essas paixões do carnaval pelo que ele chama de alegria pura, jovialidade, satisfação e júbilo real. Sim, porque o carnaval é uma grande ilusão. É absolutamente ilusória. E prossegue a descrição do Filomeno dizendo, depois de breve reflexão, Bezerra concluiu. E aí Bezerra vai dar um aconselhamento primoroso. Ele vai dizer, por enquanto, auxiliemos sem qualquer reproche, unindo o amor à compaixão. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo essa circunstância do carnaval, nada de críticas, nada de reprovação. Mas vamos unir o amor à compaixão para ajudar as criaturas. E ele diz, enfermos que somos quase todos nós, em trânsito para a superação das deficiências que nos tisnam a claridade e o discernimento sobre a vida. Uma espécie de autocrítica ele está fazendo. Precisamos reconhecer que nós ainda somos caminhantes, somos viajores nesse processo de evolução e que estamos lutando diariamente para superar as nossas imperfeições, as nossas deficiências, que, de uma certa forma, como ele diz, tisnam a claridade e o discernimento da vida. Essas ilusões que não nos deixam ver claramente o sentido da vida. Mas se você perguntar qual é a posição do Espiritismo em relação ao carnaval, alguma censura, alguma proibição? Eu vou dizer a você que nas obras básicas da codificação espírita, em nenhum momento Allan Kardec indaga os espíritos superiores ou recebe deles instruções específicas acerca dessa manifestação popular. Em nenhum momento isso é criticado, é proibido, é censurado, não. Porém, há vários elementos e informações relevantes que nos auxiliam no entendimento mais ajustado sobre a questão do carnaval. E existem duas coisas importantes aí a serem consideradas: o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Você tem o direito de escolher se quer ou não. Agora, se escolher, tem que estar consciente das consequências. Porque vai haver uma causa, e se houver uma causa, com certeza haverá efeitos. Mas também é uma pergunta, não censura, mas por que ele não estimula?
Se ele não é contra, ele deveria então ser a favor. E por que ele não estimula? Nós temos pelo menos 6 razões óbvias para que o Espiritismo não estimule o carnaval. Primeiro, em respeito ao livre-arbítrio das criaturas. Nós não podemos dizer faça ou não faça. Cada um vai tomar a sua decisão. Segundo, porque nós temos clareza de que tudo que nós escolhemos tem uma consequência, mediante a lei de causa e efeito. Terceiro, é obrigação do Espiritismo alertar para os perigos físicos e espirituais. Sim, porque a participação do carnaval ela traz riscos, tanto do ponto de vista físico, principalmente pelos excessos gastronômicos e etílicos, pelo uso de drogas psicoativas, como riscos espirituais. Porque há toda uma afinidade, há toda uma sintonia. É possível, por exemplo, que um desafeto nosso do passado se aproveite da nossa fragilidade espiritual durante o processo do carnaval para promover alguma desforra que tem sobre nós. As obsessões, muitas pessoas depois do carnaval enfrentam surtos obsessivos porque aquelas entidades que foram convocadas pela atração natural, pela afinidade, se vinculam a elas e seguem perturbando a sua vida por longo tempo. O Espiritismo nos esclarece para o efeito da tentação. Porque tudo é sedutor no carnaval. A música é animada, há muito colorido, há muito alarido, há uma exposição desmesurada do corpo físico, especialmente feminino. A gente precisa entender que uma característica do carnaval é uma inversão de papéis. Isso é uma coisa que vem desde a época, por exemplo, do Carnaval de Veneza. As máscaras venezianas, no Carnaval, elas foram criadas, inventadas para proteger o anonimato daqueles que invertiam o papel, homens que se travestiam de mulheres, mulheres que se travestiam de homem, e participavam dos bailes de Veneza, os bailes carnavalescos. E para não terem que mostrar o rosto, cobriam com aquelas máscaras. Era uma forma de proteger o seu anonimato. O Espiritismo nos ensina que escolhas certas levam a resultados certos. Escolhas erradas levam a resultados errados, sem dúvida. E o Espiritismo também nos ensina que, mediante a lei da afinidade, nós devemos ter uma atitude preventiva em não participando dessas festividades em relação à obsessão. Como eu disse anteriormente, muitos espíritos vinculam-se ao folião e seguem com ele por um longo período. Você gosta de carnaval? O que é que eu devo fazer então? O que é que eu posso fazer? Reúna familiares e amigos e brinque com moderação. Sim, bote lá sua música. Enfeite sua casa. Reúna as pessoas do seu convívio. Claro, sempre com atenção àqueles que gostam de ter excessos. No lugar da bebida alcoólica, consuma água, suco, refrigerante. Porque a bebida alcoólica é um elemento facilitador das tentações carnavalescas. Distribua confete serpentina para que as pessoas joguem umas nas outras, mas faça uma escada de quem ajuda a limpar. Tudo deve ser participado. Anime a sua festa com uma música de qualidade. Músicas apelativas, músicas pornográficas, pornofônicas, não tem nenhum sentido. Utilize música de qualidade. Mas você pode dizer para mim, mas eu não gosto de carnaval, o que é que eu faço? Bom, eu tenho algumas sugestões para você. Por exemplo, faça uma leitura edificante, leia um bom livro que lhe instrua, que lhe clareie os horizontes, que lhe traga uma série de respostas a dúvidas que você ainda tem sobre a vida.
Assista bons filmes, você é espírita, assista boas palestras espíritas. Vá visitar um enfermo, vá visitar uma reserva ecológica e faça uma meditação em plena natureza. Receba familiares e amigos para uma boa conversa, para assistir um filme, para debater um livro, tomando um cafezinho. Programa de natureza saudável. E você estará aproveitando os seus dias de ócio, de feriado, que inclusive faz parte lá da lei do trabalho, a questão do repouso. Você terá aí 5 dias para descansar. Na realidade, todo o empenho nosso deve ser no sentido do progresso espiritual. E como nos diz a confreira Maria Ângela, lá da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, cuidemos nós, melhor dizendo, de nosso progresso evolutivo serenamente de dentro para fora. Ou seja, a mudança tem que começar internamente. Não adianta eu tentar fazer mudanças externas porque elas são ilusórias. Sejamos nós a luz onde pudermos e como pudermos ser, aqui mesmo, tal como nos recomendou Kardec, no mundo e na cultura em que estamos, procurando entendê-lo, não prejulgá-lo, como se fôssemos seres acima do bem e do mal. Somos o que somos, estamos como estamos, e o despojamento dos entulhos que ocultam nossas virtudes divinas é tarefa individual e intransferível no carnaval ou em qualquer situação. Então ela está recordando Kardec lá quando fala do homem no mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo, e está alertando que essa tarefa de progresso espiritual depende única e exclusivamente de cada um de nós. E que nós precisamos nos despojar dessas imperfeições para que a nossa luz brilhe verdadeiramente. Mas nós recolhemos na literatura algumas contribuições da espiritualidade superior, de Emmanuel, de Bezerra e de André Luiz, acerca do carnaval. O Emmanuel diz assim: nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia à loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Ele dá um diagnóstico e, ao mesmo tempo, dá uma sugestão de que, se você é uma pessoa equilibrada e tem bom senso, seguramente você não vai se permitir ser invadido por essa loucura generalizada. E isto ele não está dizendo que você não deva participar. Está dizendo que você não deve mergulhar na loucura, ou seja, utilizar drogas, utilizar bebida em excesso, desnudar o corpo, usar de atitudes incoerentes, incompatíveis com o reconhecimento de ser um cristão. O Bezerra diz: a grande concentração mental de milhares de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações dos que participavam ativamente, enlouquecido, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que essa influenciava os seus mantenedores por obnubilar-lhes os centros da razão, ao passo em que lhes exacerbava as ânsias do prazer exorbitante. Então o Bezerra está dizendo o seguinte: olha, pela lei da sintonia nós atraímos um monte de espíritos, uma quantidade enorme de espíritos que também vêm enlouquecidos para participar e nos influenciam. Não esqueçamos lá do que disse Paulo, que estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas. E no Livro dos Espíritos foi bem clara a resposta à pergunta de Kardec se os espíritos influenciavam o ser humano. Disseram eles, os espíritos superiores, muito mais do que podeis imaginar, chegam mesmo a tutelar a vossa conduta. Então isso é essa chamada de atenção que Bezerra está fazendo para nós.
E o André Luiz diz assim: o espírita cristão deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Então ele não está colocando, não está demonizando o carnaval como algumas pessoas fazem. Não, diz de festas lamentáveis. Inclusive existem outras festas que também há desregramento. Inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança. Ou seja, você, para ficar alegre, ficar feliz, dançar, pular, se divertir no carnaval, você não precisa de nada espetacular, de nada exagerado, de nenhum tipo de desregramento, de nenhum tipo de excesso. Você pode fazer tudo isso com um critério do bom senso. Por outro lado, dizer que eu vou me sacrificar e não vou participar do carnaval, vou fazer um grande sacrifício e vou ficar em casa. Eu quero lembrar a questão 726 do Livro dos Espíritos, sobre a questão das privações. Como eu digo aqui, a privação do carnaval não eleva ninguém. Por quê? Porque na questão 726 a gente lê: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Vistam o indigente, consolem quem chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Isso é importante, meus amigos. O fato de você não ir e ficar dentro de casa morrendo de vontade de participar não lhe eleva em nada. Nem a você, nem a mim, nem a ninguém. Se queremos nos elevar, temos que fazer e exercitar o único caminho que nós conhecemos, que é o da prática da caridade. Não, por acaso o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, se queremos nos elevar, vamos fazer aí a proposta, cumprir com a proposta dos espíritos superiores. Ok? Conclusivamente, nós podemos observar que a doutrina dos espíritos não proíbe o carnaval, mas alerta para as possíveis consequências que alcançarão todos aqueles que se permitirem os excessos de todas as ordens. Então não há proibição. Você pode procurar em qualquer livro da codificação que não há proibição, há alertas. Segunda conclusão, é possível brincar, divertir-se, sem tornar-se presa dos excessos que atendem aos desejos menos nobres das entidades nefastas, que, se aproveitando da sintonia do encarnado, retornam às malícias e desregramentos que praticaram em suas reencarnações anteriores. Sim, porque esses espíritos ensandecidos pelo carnaval, quando estiverem encarnados, eles tinham o mesmo comportamento. E a terceira conclusão, que nestes dias de feriado prolongado, busquemos conhecer mais a nossa amada doutrina, a vida do nosso amado Jesus, e sintonizemos o bem na frequência do amor ao próximo. Essa, sem dúvida, será a melhor opção que nós podemos fazer. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas, eu desejo que todos tenhamos um excelente carnaval com Jesus. Agradeço as boas vibrações dispensadas e deixo-lhes um forte abraço. Fiquem em paz com Jesus.